A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar os Salmos 32, que significa a felicidade do homem perdoado. Salmos de Davi, é o Salmos de Davi. O título dos Salmos afirma Mesquil de Davi, deixando claro que Davi foi o autor desse livro de Salmos. Mesquil, na palavra hebraica, que se encontra servindo de título nos livros de Salmos, no Salmos 32 e muitos outros salmos também, que nós vamos falar depois. O Salmos 32 é um salmos de sabedoria, é também um salmos de grandes salmos penitenciais. Então, são um dos grandes salmos de penitência do autor. Acredita-se geralmente que estes salmos teve como inspiração uma resposta de Davi a Deus após o seu infante caso com Batseba. Este salmo foi escrito depois de Davi ter cometido o grave pecado com Batseba, e é um registro da sua confissão e do perdão obtido por Deus. Nesses salmos, Davi fala de 4 fatos básicos sobre o pecado e o perdão dos cristãos que devem compreender. Então, esses salmos representam para nós, que somos pecadores e quando nós nos arrependemos do perdão de Deus. Então, os salmos, no esboço de salmos, tem a primeira, a bênção da aceitação, dos Salmos 32, do 1 ao 2. Segundo, a insensatez da impenitência, no versículo 3 e 4. O terceiro, o caminho do livramento, no versículos 5, 6 e 7. A alegria da obediência, no versículo 8, 9, 10 e 11. Vamos falar primeiro, a bênção da aceitação. No versículo 1 diz assim, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. No 2, bem-aventurado o homem que tem o Senhor, que não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Bem-aventurado, no Salmos 32, no versículo 1 e 2, significa feliz, escrito várias vezes no livro de Mateus, quando Jesus estava pregando o Sermão da Montanha, lá em Mateus, no capítulo 5, do versículo 3 ao 11. Este termo é bem adequado quanto para o justo, porquanto para o pecador confesso também. Então é bom para o justo, mas também para o pecador confesso. E seus pecados a Deus e se arrepende de feito mal. Paulo usa esses versículos para descrever o estado de alegria do homem cujos pecados estão perdoados pela graça de Deus. Está lá em Romanos, no capítulo 4, do versículo 6 ao 8. E no 2 Coríntios 5,19 diz assim, isto é, Deus está em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então Deus não está imputando nós os pecados, mas pôs o quê? Pôs através de Jesus a palavra da reconciliação. A segunda, insensatez da impenitência, no versículo 3 e 4. No versículo 3 diz assim, enquanto eu me calei, envergonharam os meus ossos pelos meu bramido, em todo dia, no 4, porque o dia e de noite, a tua mão pesava sobre mim, e meu furor se tornou em sequidão de estio. Na expressão eu me calei, o silêncio era uma resistência teimosa, em admitir a culpa, uma esperança de que com o tempo o pecado e o seu castigo desaparecessem. Porém, quanto mais Davi adiava sua confissão, mais sofria. Ele permaneceu que não era somente sua consciência, os seus pensamentos, e que em seus atos, eram seus atos, mas a pesada mão de Deus, Não era nem seus atos, mas a pesada mão de Deus.
Então, veja bem, isso é a mesma coisa do cristão, né? Enquanto a gente adia a confissão com Deus, a gente vai sofrendo, né? Então, temos que buscar a Deus e falar dos nossos pecados para que Ele nos perdoe, né? Senão, como é que Deus vai perdoar se a gente não pede para se arrepender, né? A gente não se arrepende do que fez. Na expressão tu perdoastes, refere-se às sequelas do pecado de Davi com Batseba. Ainda permaneceram por algum tempo, apesar do perdão de Deus. Mas Deus perdoou Davi, onde o Senhor havia restaurado o seu relacionamento com ele. 2 Samuel 12:13 diz assim: Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: Também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Quer dizer, Deus livrou ele da morte, né? Deus aceitou o que Davi, né, disse, que ele se arrependeu. E nós também temos que se arrepender também das coisas, porque aí nós não morreremos, mas não é a morte física, mas é a morte espiritual. Se nós não confessarmos os nossos pecados, nós vamos morrer espiritualmente. Terceira parte, o caminho do livramento. No versículo 7, versículo 6, 5, 6 e 7, né? Estou falando ao contrário, voltando 7, 6 e 5, não, é 6, 5 e 7. No 5, confessai-te o meu pecado e a minha maldade. Não encobri, dizia eu, confessarei ao Senhor minhas transgressões e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Então veja bem, a gente não escondeu do Senhor, ele foi lá e falou, né? Pediu para Deus, ele não encobriu seus pecados, mas confessou a Deus. Na expressão tu perdoastes, as sequelas do pecado de Davi com Batseba ainda permanecem por algum tempo, apesar do perdão de Deus, onde o Senhor havia testemunhado o seu relacionamento com Davi. Então veja bem, apesar do temor de Deus, as coisas que nós fazemos vai ficar por um tempo até ser apagado da nossa mente, não? No versículo 6, pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de poder achar até no transgressor, né? Até no transgressor, ou até que transportar das minhas águas, né? Está ele, não chegará. Então ele não vai chegar, né? Até transbordar as suas águas, quer dizer, transbordar aquelas coisas ruins, né, sobre as nossas vidas. Na expressão aquele que é santo, com base em sua própria experiência, Davi orienta a congregação onde ele também poderá obter o perdão de Deus e se encontrar na presença do Senhor, com fé, como fez Davi. Então veja bem, ele está falando ao povo também para, né, a congregação perdoar, pedir perdão para Deus dos seus pecados, porque não era só Davi que estava ali fazendo pecado, o povo também pecava, e até hoje o povo continua pecando, mas não pede perdão para Deus e depois quer receber as bênçãos, né? Não é assim que funcionam as coisas com Deus. No versículo 7, tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegria, de alegres cantos de livramento. Na expressão, tu és o lugar em que me escondo, após Davi dirigir-se à congregação, Davi agora fala diretamente a Deus para tirar as suas amarguras, dar livramento através do seu canto. No Salmos 9, 10 diz assim, e em ti confessará o que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparastes os que te buscam. Então, agora a quarta parte, a alegria da obediência, quarta parte final, né, do Salmos, Salmos 32, versículo 8, 9, 10, né, 11. No 8, versículo 8, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. No 10,
Não sejas como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não te atire em ti. Na expressão instruir-te-ei, né, o salmista, né, neste versículo, muda da sua postura para com o Senhor e entra para falar com Davi ao seu povo. Exorta quem ouve, a não ser como um calado que não quer ir aonde o dono manda. Quer dizer, quando a gente fica calado com o que Deus manda a gente fazer, a gente está igual uma mula, né? Um cavalo, né? Sem cabresto, né? Então é a mesma coisa, e sem freio. Então aqui Deus está comparando, né? O que os animais, para fazer o que o dono quer, tem que ter o cabresto e o freio, né? Só que nós temos a língua sem cabresto, né? E sem freio. Isso é o problema. Jesus não quer colocar cadastro, não quer colocar cabastro, tá difícil, né? Não quer colocar freio, né? Na pessoas, nem o cabresto, né? No seu povo, como um animal de montaria. Espera que seus servos lhe respondam prontamente por vontade própria. O Salmos 32:10 diz assim: o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor é misericordioso, né? E tem também a sua misericórdia se cessará, né? Se cessará. 11. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, nós os justos, e cantai alegremente, a todos vós que sois retos de coração. O salmista apresenta agora um contraste entre as muitas dores do ímpio e a alegria do pecador perdoado. Conclama então os justos e se unirem a ele e louvar, né? Davi está conclamando os justos para louvar ao Senhor por sua maravilhosa misericórdia. Provérbios, encerrar. Provérbios 13:21. O mal perseguirá aos pecadores, mas os justos serão galardoados com as bênçãos. Romanos 2:9. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. Primeiramente, os judeus e também os gregos. Então, aqui, naquela época, estava falando dos judeus e dos gregos. Hoje está falando nós, dos cristãos, né? Que nós devemos, né? Não vinha nem a tribulação, nem a angústia sobre nós, porque nós somos daqueles que são tementes a Deus. Nós obedecemos a Deus, né? Entre aspas, porque a maior parte não obedece à vontade de Deus, obedece à vontade do homem, mas a de Deus é difícil de obedecer, né? E o mais fácil que tem é obedecer à vontade de Deus do que a do homem, porque o homem põe julgo quando a gente obedece, mas quando a gente obedece a Deus, Deus tira todo o julgo da nossa vida. Então esse é o significado do Salmos 32, tá? Na alegria daqueles que são perdoados, a felicidade, né, que tem quando é perdoado por Deus. Amém? Esse é o Salmos 22, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de deixar seu joinha aí, o seu likezinho, né? Não deixe de compartilhar. E você que não é inscrito, inscreva-se, compartilhe, né, com seus amigos. E se você quiser ver todos os salmos até o 33, vai lá no playlist do meu canal e entra lá e veja os livros de salmos. Aí você vai ter uma ideia, né, de cada salmos, qual o significado de cada salmos até esse o 32. Mas ainda tem muito chão ainda, né? Até o 150 vai demorar muito tempo ainda eu terminar de fazer esses livros de salmos. Amém? Deus abençoe a todos. Até numa próxima.